Fui uma época, eu fui mecânico industrial, né? Depois uma outra época era montador de estrutura metálica, até que eu me tornei letrista, né? Pintor letrista, né? Fazia placas, faixas, cartazes, fachada, né? Trabalhei muitos anos, né, como letrista em Apucarana, né? Fiz muita fachada, né? Fiz muita faixa, fiz muito painel, né? E foi nesse momento, talvez no melhor momento da minha vida financeiro, quando eu trabalhava de letrista, né, que Deus armou, né, eu falo que Deus armou comigo, né, porque na minha concepção nunca mais voltaria a uma igreja evangélica, porque não havia necessidade, né, não havia necessidade de estar dentro de uma igreja, onde as pessoas apontavam só as falhas, não apontavam o caminho. Porque o grande problema do evangelho, para você também que está me ouvindo aí, e na conversão das pessoas, é você apontar a falha das pessoas, o pecado das pessoas, e não apontar o caminho pelo qual as pessoas precisam seguir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu penei por causa disso. Então, cuide bastante. E aí, beleza, a gente, né? Eu achei que eu nunca mais ia voltar para a igreja evangélica. Aí quando foi um dia, me lembro nitidamente, meu menino mais velho era pequenininho, aí eu fui para o centro da cidade, minha mãe, né, sempre da igreja, e eu fui pegar uma placa, eu estava sem carro numa ocasião, fui pegar uma placa para levar para casa, e não tinha como eu levar essa placa, porque eu não cabia dentro do ônibus, enfim, né? E minha mãe congregava numa igreja, meu pai, no centro da cidade. E meu pai era mestre de obra, né? E fazia, na época eu estava construindo o terminal lá de Apucarana. Um pouco antes disso, eu cheguei para conversar com meu pai, ele estava lá, né, trabalhando, e de repente eu vi uma barulheira, sabe aquela coisa assim, tal, e né? Eu olhei para o pai, pai, o que é isso aí? Ah, não, é a igreja lá da tua mãe ali e tal, né? Tá no terminal ali. Pai, mas 3 horas da tarde, esse povo é tudo doido, não tem que fazer, não? Né? Ficar aí, essa gritaria aí, né? 3 horas da tarde, em plena quarta-feira, né? Meu pai falou, quieta, nego. O pastor falou isso, quieta, nego. Que não é para falar mal da igreja. Uhum. Né? Beleza, passou o tempo, aí eu fui para o centro da cidade buscar essa placa, e aí eu pensei comigo, falei, bom, eu estou perto da igreja do meu pai, era uma quarta-feira, e era tarde, eu estou perto da igreja do meu pai, então eu vou levar essa placa, vou deixar essa placa lá, para depois meu pai à noite levar para mim, né? Porque ele ia de carro e tal, trazia para mim. E fiz isso. Peguei a placa e fui levar na igreja. Quando eu chego na igreja, está tendo culto. Está tendo culto. E eu falei, e agora? Né? Daí conversei com o obreiro que estava na porta, na época na igreja Casa da Bênção, lá de Apucarana, tinha um obreiro na porta. Daí eu falei para ele, ele falou assim, olha, eu falei, eu sou filho do seu parecido e tal, né? Vim trazer essa placa. E você pode guardar ela para mim, para eu poder, depois à noite meu pai pega. Ele falou assim, você vai precisar esperar acabar o culto, porque eu tenho que guardar lá dentro, mas eu não posso entrar com essa placa agora. Então você espera aqui, acabou o culto, eu guardo para você, sem problema nenhum. Eu peguei, debrucei em cima da placa e comecei a ouvir o pastor Valdivino pregando. Entendeu? E o meu conceito de Deus era o Deus que mata, era o Deus que coloca câncer, fura olho, quebra braço. Né? Se você errou, né, você está enrolado. Castiga. Deus é o Deus, né, cruel. Né? Você tem que fazer coisas boas para que Deus possa não te castigar, porque qualquer coisa ruim que você fizer, Deus vai te castigar. Então esse é o conceito que eu tinha desse Deus. E o pastor Valdivino pregando, numa quarta-feira à tarde, e eu ouvi a mensagem dele. E eu não ouvi ele falar em nenhum momento de que Deus ia punir, de que Deus ia... Eu ouvi falar do amor de Deus. Até então não tinha ouvido falar desse amor, desse Deus e dessa forma. Né? Isso 17 anos depois. Né? Porque até então nunca mais eu tinha entrado em nenhuma igreja evangélica. Eu fiquei 17 anos sem entrar dentro de uma igreja evangélica. E o que passava na sua cabeça, pastor? Porque assim, esse Deus que punia, né, que é o que você tinha na cabeça, foi o mesmo que curou tua mãe. Exatamente, mas eu não pensava na cura da minha mãe. Eu pensava na punição. Entendi. Entendeu? Eu nunca pensei, Deus é ruim, mas ele curou minha mãe. Então ele não é tão ruim, ele é bom. Não, nunca tive esse conceito comigo. Entendi.
Entendeu? Porque quando você tem um choque religioso, principalmente da forma como eu tive, o inimigo automaticamente ele te bloqueia. Entendeu? Você não consegue ver coisas boas em Deus ou na religião. Você não consegue. Você só consegue ver as coisas ruins. Sim. Entendeu? Então você não tem um norte até enquanto Deus não te abre a mente. É claro que tudo isso que eu estou contando aqui é uma história de vida, é uma vida inteira isso. Sim. Né? Só que tudo eu acredito, né, piamente nisso, né, que tem um propósito de Deus. Ele permitiu que acontecesse tudo isso. Né? Inclusive a minha cegueira espiritual durante o tempo que eu estive no mundo. Né? E aí, quando eu termino o culto, eu estou assim meio que grogue. Né? Porque esse Deus é diferente. Aí deixei a placa lá, já era 5 horas da tarde, e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, falei, Rose, que tinha culto quarta, sexta e domingo. Falei, sexta-feira nós vamos na igreja da minha mãe. Né? Ela, minha esposa católica e tal, tinha santo dentro de casa, tudo. E ela não conjecturou, não falou nada. Né? Nem que sim, nem que não. Uhum. Vamos trabalhar. Quando foi na sexta-feira, eu levantei de manhã, fui para o centro, bater escada, eu estava fazendo uma fachada, inclusive, de uma loja lá. Cheguei em casa, 6 horas da tarde, tudo arrebentado, cansado. Né? Quando eu chego em casa, que eu olho a minha esposa e o meu filho trocados, arrumadinhos. Olha. Aí eu olhei assim e falei, mas você vai sair? Ela falou assim, eu não, nós vamos sair. Eu falei, mas não vamos sair de jeito nenhum. Eu estou moído, eu estou cansado. Eu falei, não. Ela falou, não, você falou quarta-feira que a gente ia na igreja da tua mãe hoje. Então você vai entrar, você vai tomar um banho, você vai trocar de roupa, e você vai se perfumar e nós vamos para a igreja. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, beleza, vamos. Né? Aí, peguei, vamos lá, vamos para a igreja. Aí fomos para a igreja. E a partir daí, né, nunca mais eu saí da igreja.